Olá a todos, a todas. Eu sou a professora, doutora Andressa Melina Becker da Silva. Dou aula na Universidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Minha primeira formação foi em Educação Física, depois acabei fazendo Psicologia, mestrado, doutorado nessa área. E hoje, a convite da professora Isabela Goulart Bittencourt, eu venho falar um pouquinho com vocês sobre dor. Na verdade, esse tema foi a base do meu doutorado, né? Eu trabalho bastante com a questão de psicologia do esporte e a psicologia da saúde também, então são as frentes de trabalho, né, de pesquisa, na verdade, que mais me interessam, apesar de eu também ser psicóloga clínica, dentro de uma vertente humanista, né? O que é interessante eu trazer para vocês, dentro desse trabalho do doutorado que eu tive, foi um trabalho voltado para... Era um grupo de intervenção de bailarinos em que a gente propôs intervenções para reduzir a percepção de dor e aumentar o enfrentamento, né? Estratégias de enfrentamento mais adaptativas a esse estressor dor. Então, eu vou falar um pouquinho, né, dessa minha experiência, eu vou propor algumas formas de intervenção para vocês. Então, eu vou começar explicando um aspecto mais neurológico da dor, né, como funcionam esses sistemas, e aí, na sequência, eu vou fazer essa associação, então, entre a neurologia e a psicologia, aprofundando também intervenções psicológicas possíveis de serem realizadas, ok? Eu vou compartilhar minha tela, então. Acredito que vocês estejam vendo. Só vou deixar aqui no modo de exibição. Isto. Agora sim. Bom, primeiramente, a gente precisa entender o que é dor, né? Dor é essa sensação desagradável cuja experiência emocional está associada com estímulos de lesão tecidual real ou potencial. Ou seja, algo que, de alguma forma, coloca o meu corpo em perigo, coloca o meu corpo em risco para uma lesão de tecido, né? Então, estamos falando aí de uma percepção, de uma sensação que ela vem principalmente através dos meus órgãos do sentido, né? O tato, especialmente, né? Ele pode ser um dos fatores, uma via de percepção da dor. Essa sensação desagradável anuncia um estado de emergência e urgência para o organismo, ou seja, ele vai precisar, para se preservar, se colocar em ação, né? Então, tem uma série de mecanismos para tentar aliviar a percepção de dor e não provocar, né, tamanho sofrimento ou prejuízo para o corpo, tentando até preservar em termos de vida esse ser. E, apesar de causar desconforto, é uma modalidade sensorial de grande valor adaptativo. Claro, se eu não tenho a percepção de dor, que meu corpo está em perigo, e inclusive isso é um quadro patológico, que a gente vai conversar daqui a pouco, a vida da pessoa pode estar em risco, né? Porque ela se coloca em situações de maior vulnerabilidade sem ter essa percepção e realmente pode morrer. Então, clinicamente, a parte integrante também de sintomas de muitas doenças que acaba auxiliando no diagnóstico, né? Você pode chegar para o médico relatando que você está com dor em uma determinada região, e aí podem ser feitos exames, né, para ajudar para um diagnóstico clínico, por exemplo. A gente tem alguns tipos, né, de dor. A gente tem a dor somática, que ela pode ser dividida em cutânea, que é rápida, bem localizada, né, lenta e difusa, como a gente pode falar de tecidos mais profundos, que é lenta e difusa, mas ela não é, bem localizada, né, ela já é um pouco mais profunda de fato. E a gente pode falar na dor visceral, que aí sim também lenta e difusa, ok? Algo mais superficial, ou ficando cada vez mais profundo até atingir órgãos especificamente, como é o caso, né, da dor visceral. A gente pode ter a dor aguda,
que é algo pontual, rápido, né, que vem e passa aquela dor, como a gente pode ter dor crônica. A dor crônica é aquela dor persistente que permanece aí por um bom período de tempo. Para isso, né, a gente tem o que a gente chama de nocicepção. Nocicepção é um conjunto de eventos neurais através do qual os estímulos nocivos eles são detectados, convertidos em impulsos nervosos e transmitidos lá da periferia, né, lá na parte mais externa corporal, para o sistema nervoso central. Então, existe toda uma via, ou melhor, duas vias, né, de transmissão dessas informações, desde a parte mais periférica do corpo até a parte mais central. No encéfalo, particularmente no cérebro, os estímulos associados à lesão real potencial são interpretados como dor. E aí a gente tem a associação, né, da memória, das experiências anteriores que já te remeteram a essa condição. Seu corpo sabe que você está em perigo, né? Então vai emitir respostas para tentar reverter esse perigo. Em termos de experiências e reações à dor, né? A gente tem como experiência sensorial aquela dor rápida, que é uma percepção mais objetiva, e aquela dor lenta, contínua, que ela está vinculada àquela percepção bastante subjetiva de fato. Em termos de resposta, a gente tem uma resposta, né? Respostas somáticas. Então, por exemplo, se eu coloquei a minha mão numa chapa quente, eu sei que aquilo, né, vai me queimar. Ou eu permaneço até um período de tempo até eu começar a perceber que está esquentando e a resposta motora, né, somática é eu retirar a mão. Né? De cara, esse reflexo de retirada, ou eu correr de alguma situação, né, que eu me coloco em perigo, sei lá, se eu acabo me cortando e aí eu tiro, né, a mão, são manifestações físicas para me proteger. A vocalização também é uma resposta motora, né? Normalmente as pessoas gritam ou ai, são respostas vocais em resposta, né, à dor. A expressão facial, então aqui a gente tem, né, algumas formas que visivelmente representam dor. Inclusive, né, futuros psicólogos aí, prestem atenção nas reações corporais das pessoas que vocês atendem. Porque às vezes o discurso verbal diz uma coisa e o discurso corporal é completamente contraditório. E a gente pode utilizar essa nossa percepção dessas contradições num processo terapêutico. A posição antiálgica, então, por exemplo, né, essa pessoa aqui, imaginem, né, uma dor de barriga, a pessoa vai se contorcer, então a tendência é ela ficar numa posição em que gere um pouco mais de alívio, de conforto. E o choro também é, né, característico, é presente como uma resposta motora aí da dor. Em termos de respostas viscerais, a gente tem a sudorese, né? Então, aquela pessoa começa a transpirar por conta de excesso de dor. Vasoconstrição periférica, né? Isso é para que a gente consiga ter mais sangue em regiões que realmente vão precisar para lidar com aquele problema. E a gente pode ter, né, náuseas, vômitos. Isso, por exemplo, né, de náuseas, vômitos, é muito comum em pessoas que têm enxaqueca, né? A enxaqueca é considerada uma dor, pode ser crônica, né? Mas é uma dor mais persistente, de intensidade muito elevada, em que provoca alguns tipos de reflexos, né? Então, algumas pessoas não podem ter contato com a luz, preferem ficar num quarto escuro. Tem outras pessoas que, pela intensidade da dor, acabam sentindo náusea ou vômito. Então, não é porque elas estão passando mal do estômago, né? É por conta da enxaqueca. A dor é muito forte. E, em algumas situações, a dor é tão grande que a pessoa desmaia, né? Em enxaqueca, isso pode acontecer, né? A mulher em trabalho de parto, por exemplo,
uma dor muito intensa, tem alguns relatos, né, de mulheres que acabam desmaiando por conta da intensidade da dor, enfim. Então, temos respostas aí somáticas ou viscerais que tentam ajustar o nosso corpo àquela percepção que está sendo apresentada. Além da experiência sensorial, né, dessas respostas motoras, a gente tem experiências psicológicas. Então, eu posso ter um quadro de ansiedade. Pode acontecer que pessoas que têm um traço ansioso, né, normalmente elas apresentam ansiedade, quando elas sentem dor, essa percepção de dor ela pode ser amplificada. Por quê? Né? A pessoa já fica pensando lá na frente, né? A ansiedade associada aí a questões, né? Esse lapso entre o presente que não se, que é o que se tem, mas ela não está conectada no presente, né? Ela está lá no futuro, pensando, criando, formulando situações que poderiam acontecer com ela mais para frente. E de que forma que ela poderia controlar a dor, ou até quando essa dor vai ser intensificada, ou por mais quanto tempo ela vai ter essa percepção de dor. Então, a gente pode ter os dois movimentos, né? Uma característica de ansiedade, amplificar a percepção de dor, como a gente pode ter uma pessoa que tem uma dor e começar a ficar mais ansiosa, aí uma ansiedade de traço, de estado, né, mais amplificada por conta dessa percepção de dor. Pode haver também uma relação entre depressão e dor crônica. Muitas pessoas com dor crônica, fibromialgia, acabam desenvolvendo quadros depressivos, por ficar com o humor mais retraído, né, por ter impossibilidade nas ações cotidianas, né, devido à dor, afastamento de rede de apoio, então familiares, amigos, por conta da intensidade da dor, a pessoa vai deprimindo. Então, isso pode acontecer. O que a gente precisa tomar um cuidado nesses casos especificamente é se não tem algum tipo de ganho secundário. Isso pode acontecer, né? A gente precisa estar bem atento em relação a isso, porque se tiver ganho secundário, talvez a pessoa nunca deixe de ter dor. Como assim ganho secundário, né? A pessoa nunca teve uma atenção, por exemplo, de familiares, mas daí, quando ela apresenta, né, uma reação dolorosa, ela percebe que ela é cuidada, que as pessoas vão até ela, ou que ela não precisa trabalhar. Então, podem haver diversos ganhos secundários, né? A gente precisa ter bastante cautela e atenção em relação a isso. A pessoa com dor vai ter um sofrimento, né? E também alterações de comportamento. Pode ser que ela deixe de fazer coisas que ela normalmente faz, pode ser que ela tenha uma irritabilidade maior, raiva, né? Desconte essa sensação ruim, essa percepção ruim em outras pessoas. Existem tempos diferentes, né, para essa percepção de dor, quando a dor é rápida, né, existe um estímulo, rapidamente eu vou ter uma sensação dolorosa e depois de um tempo a tendência é que essa intensidade pare, e quando eu tenho um processo de dor lenta, né, o estímulo ele vai aumentando, está presente, e aí ele começa a aumentar vagarosamente essa sensação de dor, e depois de um tempo ela diminui. Percebam que em termos de intensidade ela é mais branda, né, na dor lenta. E, só que, por outro lado, ela é mais contínua. Na dor rápida, a gente tem um pico, né, uma fase aguda muito forte, uma intensidade muito forte, mas ela passa rapidamente. O que pode acontecer, né? Os mecanismos de dor lenta, eles acabam sendo mais complexos, mas de uma forma geral, só para vocês terem noção, né? Uma série de reações bioquímicas vão acontecendo no nosso corpo quando existe essa informação. Então, primeiro existe a informação de que algo está estranho, essa mensagem é levada para o campo cerebral e interpretada como dor, e aí, a partir disso,
há uma série de reações bioquímicas para tentar minimamente reparar aquele dano ocasionado. Né? Aqui é uma foto que mostra um pouco, né, da questão da inflamação. Presente na inflamação, a gente tem o calor, a dor, o rubor, que é a vermelhidão, né? O tumor, que é o inchaço, e a perda da função. Então, a pessoa pode, né, ter os movimentos prejudicados por conta disso. O tecido foi atingido aqui nesse caso, e respostas contra essa inflamação, né, ou contra esse prejuízo, que envolve dor, vai ser manifestado no corpo para tentar reverter esse quadro. A gente tem alguns quadros distintos, né, de dor. Um deles é a hiperalgesia, ou seja, aumento da sensibilidade dolorosa. Então, existe um aumento dessa sensibilidade, a percepção da pessoa de dor, ela é aumentada, né? Válido lembrar que essa percepção de dor, ela é muito subjetiva, varia de pessoa para pessoa, então não dá para a gente, né, dosar ou comparar, né? Porque é individual de cada um vai ter uma percepção diferente. E na hiperalgesia, que é presente, por exemplo, em quadros de fibromialgia, a gente tem essa maior sensibilidade à dor. Eu já falei disso anteriormente, né? Mas a dor, ela é importante e a gente aprende, por exemplo, vivenciando uma própria experiência. Então, tendo uma marca, por exemplo, aqui a pessoa se queimou, passou essa informação, né, via rede neural para a pessoa de que o corpo dela está em perigo e dá essa percepção de dor. Automaticamente ela vai tirar a parte do corpo que está sendo prejudicada. Mas não precisa necessariamente a pessoa aprender com a própria experiência dolorosa. Muitas vezes ela aprende com relato das outras pessoas. Pode ser que ela veja o desespero daquela pessoa, as expressões faciais, o grito, a dor, enfim, e associe que aquela situação é perigosa. Então, automaticamente, em qualquer situação parecida com aquela, ela já vai esperando pela dor. E isso pode amplificar essa percepção. É bem interessante esse mecanismo, né? Por exemplo, muito provavelmente vocês já devem ter visto, né? Tem uma série de videozinhos na internet sobre isso. Crianças que caem, batem, sei lá, a testa, o braço, enfim, e olham para os pais para ver qual vai ser a reação. Se os pais fazem aquela cara de espanto, de saem correndo, ai meu Deus, acuda a criança começa a chorar. E ela entende aquilo, ela vai ter a percepção de dor. Às vezes só foi um toque de leve, enfim, mas pela cara de desespero dos pais. Ou o contrário também, a criança cai, né, bate, olha para os pais e eles estão tranquilos, tipo, ok, vai passar, né, tá tudo bem. A percepção de dor é menor. Então, a gente aprende também muito com o desconforto dos outros. Você aprende com as histórias, né, com os relatos de outras pessoas. Por exemplo, outro exemplo, né, prático, eu dou supervisão de estágio em psicologia da saúde no hospital e os alunos atendem, né, alguns deles atendem na maternidade. E maternidade, gente, trabalho de parto, né, é uma mudança corporal muito grande em que a dor ela está presente para a grande maioria das mulheres. O que a gente percebe, né, nesse movimento? Quando tem alguma mãe muito ansiosa, a percepção de dor ela vai ser maior. Isso é fato. Né? Tem diversos estudos, inclusive, mostrando essa relação entre ansiedade, né, e aumento da percepção de dor. E aí elas veem as outras gestantes gritando, se contorcendo de dor, elas começam a sentir isso também. É uma falsa percepção de dor. Porque a gente aprende com a experiência do outro. E passa a assumir isso como um alerta para o nosso corpo. Para que eu mande respostas para tentar reverter aquele quadro
e ter um maior conforto físico. Então, é bem interessante, né? Quando uma mãe está mais calma, as outras acabam ficando também, ou o oposto também acontece. Pensando no circuito neural, né, primeiro a gente tem o que a gente chama de transdução. O impulso doloroso é recebido pelos nossos receptores e transformado em potencial de ação, ou seja, né, eu encosto a mão, por exemplo, na vela, ou no fogo, enfim, e percebo por nossos receptores de que algo está estranho, isso é um potencial de perigo. Essa percepção inicial sobre esses nossos receptores vai transmitir essa informação. Então, existe um impulso nervoso que é conduzido até a coluna posterior da medula espinhal para transmitir essa informação. Existe a modulação, ou seja, na medula espinhal o impulso é modulado antes de chegar ao sistema nervoso, né, central. E aí, no cérebro, existe essa percepção, né? Esse impulso integrado é percebido de fato como dor. Então, existe toda uma conexão nervosa aqui que transmite essa informação. A gente pode ter alguns reflexos também nesse processo, né? Por exemplo, a retirada da mão ali do fogo, por exemplo. E existem, gente, duas vias de condução, de transmissão desses impulsos nervosos. A via é difícil falar rápido, neoespinotalâmica, que é essa daqui, que ela conduz a dor somática, e existe a paleo-espinotalâmica, que ela vai transmitir, vai conduzir essa percepção de dor visceral. Então, quando há detecção da dor pelo cérebro, são conduzidas informações por uma via descendente na medula espinhal, vinculada aqui à fibra C, que por sua vez se comunica com os interneurônios. Então, é como se a gente saísse daqui e se conectasse aqui, né, com esses interneurônios. Quando esses últimos são estimulados, é liberado opioides endógenos, ou seja, substâncias do nosso organismo para tentar diminuir essa percepção de dor ou aliviar corporalmente. Então, por exemplo, encefalinas, endorfinas, dinorfinas, que se combinam com esses receptores de opioides, diminuindo a liberação, né, da substância P. Então, existe todo um processo aqui neural que nos ajuda tanto na percepção de dor, como também, né, em ações para tentar aliviar essa percepção de dor, aliviar esse desconforto. Esse limiar da dor varia de indivíduo para indivíduo, né, tanto em pessoas como também em animais, e ele é definido como momentos em que certo estímulo passa a ser reconhecido como doloroso. Já o limiar de tolerância, ele também é individual, né, e ele é definido como o ponto em que o estímulo doloroso alcança tal intensidade que não pode mais ser suportado pelo indivíduo, ou seja, a dor se torna insuportável. A resistência à dor é essa diferença, né, entre o limiar da dor e o limiar de tolerância, ou seja, o quanto você percebe a dor até o momento em que você pode suportar essa dor. Essa amplitude é o que a gente chama de resistência à dor e é muito variável, né, de pessoa para pessoa. A percepção da dor, ela pode ser alterada por drogas, né, então a gente sabe que tem remédios para diminuição de dor, acupuntura, cirurgia, ela pode ser intensificada pelo medo, estresse, ansiedade, ela pode ser diminuída pela hipnose, estímulos periféricos, rituais religiosos, ou seja, né, ela tem diversos aspectos aí ou crenças associadas que podem ajudar nessa redução da percepção de dor. O que acontece, gente? Existe um quadro, né, assim como existe a fibromialgia, em que existe essa hiperalgesia, ou seja, a pessoa percebe mais intensamente uma percepção de dor, existe um quadro chamado analgesia congênita, a vida sem dor, ou seja, pessoas
que não têm essa capacidade de perceber a dor. Só que eu tinha falado no começo para vocês que a dor ela é importantíssima para a preservação do indivíduo, né? Então, nesses casos, a vida está em constante perigo. E muitas vezes a pessoa se corta, se fura e ela não percebe, porque ela não sente dor. Pode ser que ela se queime e ela não perceba. Geralmente essas pessoas acabam morrendo muito jovens, justamente pelo perigo, né? Ou tem uma degeneração progressiva das articulações, da coluna, deformação do esqueleto, porque elas não percebem, né? Elas se esforçam demais para além dos seus limites, porque elas não percebem que um problema físico está ocorrendo. Mas o que causa isso, né? São diferentes possibilidades de causas, níveis anormais de endorfinas, o uso de drogas que bloqueiam as endorfinas melhora uma resposta nociceptiva, perdas de fibra C, perda de parte da medula espinhal, impedimento na transmissão sináptica das vias de dor. Então, pode ter vários fatores aí. E ela é congênita porque a pessoa nasce, né, com esse problema. O caso, né, da hiperalgesia é o oposto disso, né? É uma tendência a maior percepção de dor. E uma outra situação interessante, atípica, é a dor fantasma, né? A causa ela não é periférica, existe correlação direta entre o grau de reorganização cortical e a intensidade da dor. Ou seja, a pessoa, por exemplo, que teve um membro amputado, perto da onde está a amputação, ainda tem terminações nervosas, e isso pode provocar uma percepção de dor naquele local pontualmente. Só que aí o que acontece? A pessoa tem uma memória sobre aquele membro que existia. Então, a transmissão é como se ainda estivesse aquela parte daquele membro, né? Então, a pessoa acaba acreditando que não é que acaba acreditando, mas a percepção de dor dela vai além daquela parte interrompida. Os fantasmas não são por imaginação, são produtos de um cérebro que muda com a nova realidade, mas não esquece as suas imagens passadas, né? Então, é por isso, as informações, em termos da memória, são usadas e a pessoa acaba sentindo como se o membro estivesse ali. Bom, como que a gente pode manejar a dor, né? Aí vocês podem estar se perguntando, mas Andressa, psicólogo pode manejar a dor? Pode, gente, pode. Principalmente nessa questão da percepção. Aqui a gente pode intervir. Quando a gente fala, né, no manejo pela sensibilização central, modulações da transmissão, inibição da condução do impulso, da transdução, aqui a gente está falando de parte medicamentosa. E aqui realmente a gente não pode atuar, né? Seria o uso de analgésicos. A gente pode trabalhar nessa sensibilização central com acupuntura, aí ok, né? A acupuntura é uma prática aí que pode ser paralela à psicologia, mas pensando na psicologia de fato, é em relação à percepção que a gente mais pode atuar. Já chegamos lá. Como que a acupuntura alivia a dor, né? Ela estimula o sistema nervoso central a liberar substâncias supressoras da dor. Então, aquelas endorfinas, aquelas substâncias que ajudam a diminuir a percepção da dor são estimuladas através da acupuntura. Pode-se ver liberação de encefalinas, então estimulação dolorosa bem discriminada de baixa frequência. Ela atua aumentando a atividade do sistema supressor da dor, liberação de neurotransmissores, liberação de endorfina, né? Então, as agulhas são colocadas em pontos específicos que vão estimular a liberação de determinados produtos. Pensando na psicologia, gente, eu coloquei aqui um exemplo de um instrumento que eu acabei criando no doutorado. Não foi do além, né? Foi inspirado em outros instrumentos que existem. É o Diário da Dor, esse daqui é especificamente para bailarinos. Se vocês entrarem no celular, tem diversos aplicativos
de dor, de diário da dor. Eu, inclusive, uso um para controle de enxaqueca, que é excelente, e é muito semelhante com esse, né, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu peço algumas perguntas básicas, como elas são bailarinas, né? Eu pergunto se ela praticou alguma atividade física, qual, por quanto tempo, porque isso pode, né, impactar na questão da dor. Alguma parte do seu corpo está dolorida ou esteve dolorida ao longo do dia, sim ou não, então elas respondem isso diariamente. Se sim, elas vão assinalar, a pessoa assinala qual é a parte do corpo, né, de frente, de costas, que está doendo. Eu sugiro, né, que as pessoas usem caneta azul para quando tiver uma dor controlável, dor vermelha quando estiver, né, mais forte, enfim. E aqui a gente já consegue ter um panorama geral de como a pessoa está. Se for um quadro, por exemplo, de uma pessoa com fibromialgia, o corpo inteiro praticamente dela vai estar assinalado, porque a percepção dela é de maior dor, mais frequência e mais espalhada, né? Mas, enfim, ajuda a gente pensar. E existe isso que é chamado de escala de faces da dor. Então, visivelmente, a gente pode, né, perceber as alterações da expressão facial em relação à dor. A pessoa vai assinalando qual que ela está. Percebam que vai de 0 a 10. 0, uma dor ok, controlável. 10, uma dor insuportável. E aí a gente já consegue ter um parâmetro também. Como a minha proposta no doutorado era fazer com que as pessoas enfrentassem esse estressor dor de uma forma diferente, né, o que a gente chama de coping, eu pedia para elas listarem o que ela fez. Ela tomou remédio, chorou, dormiu, se distraiu, fez relaxamento, o que ela fez, né, ou outros. E aí, se melhorou ou não. Isso dá uma percepção, gente, do que funciona para aquela dor, para aquela intensidade de dor e para aquela pessoa. Porque não serve para todo mundo. Algumas pessoas, elas precisam tomar medicamento, outras pessoas, se elas se distraem, funciona, se ela dorme, funciona, depende. Então, a gente vai proporcionando aí um autoconhecimento, né? E se a tal estratégia é válida ou não. Como a pessoa se sentiu e quais pensamentos, emoções ou desejos apareceram. Então, é uma forma também, a escrita terapêutica é uma forma de alívio emocional. Quando a pessoa escreve, ela se sente mais aliviada e tem a possibilidade da percepção dela de dor também diminuir. Bom, além do Diário da Dor, na tese de doutorado, eu acabei fazendo também um jogo de tabuleiro. Então, todas as cartas envolviam, né, estratégias de enfrentamento aí para dor. Existiam cartas amarelas, que eram cartas neutras, né, de distração, porque a distração é uma das melhores estratégias de enfrentamento da dor, que a pessoa tira o foco de atenção daquela sensação de dor e acaba aliviando, né? Então, é uma das estratégias excelentes. Então, por exemplo, né, se a pessoa tira, caiu, tá jogando lá os pininhos, e aí ela caiu numa casa amarela. Ela vem aqui e tira uma carta amarela. Faça caretas, pule corda, imite sua professora de dança, enfim, né? A gente pode adaptar esse jogo, inclusive, para a situação que a gente está tratando. As azuis são cartas de enfrentamento. Então, por exemplo, tem algumas estratégias adaptativas ou mal adaptativas, embaralhadas. A pessoa tira uma dessas cartas, se for adaptativa, ela ganha uns cartõezinhos de coragem. Tem de coragem, que é mais relacionado a comportamento, e coraçõezinhos, que é mais associado às emoções. E no fim das contas, acaba ganhando quem juntar mais cartas coragem e enfrentamento. Então, uma das cartas, né, nesse caso, uma adaptativa. Estou com dor muscular, mas o festival está próximo. Não posso falar nada para os meus pais, porque senão eles podem me tirar das aulas de dança. Fuga, né, uma estratégia mal adaptativa. Ou uma estratégia, né, adaptativa. Acredito que sou capaz de ensaiar bem e por isso a dor não me atrapalha. Então, um trabalho bem cognitivo para manutenção aí da dor.
A laranja são as cartas dilema. Então, tinha uma situação, uma adaptativa e uma resposta mal adaptativa, e a pessoa tinha que dizer qual ela normalmente usava. Se ela for, né, respondesse uma estratégia adaptativa, ela ganha a carta coragem e coração. Se for uma estratégia mal adaptativa, ela perde. Então, por exemplo, depois de um ensaio cansativo, eu reclamo que estou com dor, mas não faço nada para mudar, procuro me alongar porque eu sei que isso diminui a dor. Então, nesse caso, né, se ela respondesse a B, ela ganhava cartas coragem e coração. E, por fim, se ela caísse, né, na carta vermelha, as cartas vermelhas são cartas de desafio. Então, é uma situação, problema, em que o grupo todo discute, e aí, com base nas respostas que eles forem dando, eles ganham ou perdem cartas coragem e coração. Por exemplo, essa daqui. É a véspera da apresentação de dança e você cai em casa machucando seu pé de forma a impedir que se apresente. Terá, então, que ceder seu lugar no grupo para outra colega. Você passa o dia chorando e ligando para as outras colegas falando mal da sua substituta. Isso não alivia, está escrito errado aqui, perdão. Isso não alivia sua dor, só a sua raiva. Discuta com seus colegas se essa é a melhor estratégia que poderia fazer. Então, para eles pensarem coletivamente, né, qual que seria a melhor estratégia aí para lidar com essa situação. É algo lúdico, né, funciona bem. Eu usava com adolescentes, mas se a gente for pensar, né, jogos de tabuleiro são bem aceitos por qualquer faixa etária, e a gente trabalha no movimento de psicoeducação, né, para desenvolvimento de novas estratégias de enfrentamento que sejam mais adequadas, né, para a realidade da pessoa. Também em termos de manejo da dor, aqui era um gifzinho, mas eu não consegui salvar. Mas enfim, gente, a respiração profunda, ela ajuda muito em um relaxamento. Quando a gente tem esse relaxamento corporal, a percepção de dor ela diminui. Mesmo efeito tem água quente, né? Então você toma um banho quente, você vai relaxando o seu corpo e a dor tende a diminuir. Algumas coisas, né, podem ser usadas para situações específicas, né? Eu falei bastante da questão da enxaqueca. A enxaqueca, ela pode se dar por N motivos. Às vezes, algo que você comeu, açúcar, gordura, né? Aí depende muito de cada pessoa. Pode ser por desidratação, então aí se você tomar água, tende a melhorar. Então, a gente precisa ir conhecendo o nosso corpo, ou conhecendo o corpo da pessoa que a gente está lidando, para também poder ajudar ela nesse manejo. Mas a respiração, água quente ajudam a relaxar e diminuir essa percepção de dor. Uma outra possibilidade, gente, é via imaginação. Tem uma série de estudos científicos falando sobre o potencial da imaginação para redução de dor, né? Algumas técnicas eu acabei fazendo com os bailarinos, por exemplo. Né? Você vai respirando, faz toda uma parte de aquecimento, você pede para eles fecharem os olhos, respirarem profundamente, se conectando com o corpo, se conectando com aquela dor. E aí você pode, por exemplo, pedir para eles imaginarem o formato de uma dor. Imaginem que essa dor é um objeto. Qual seria o formato? Tem cor, não tem, enfim. E agora, você deixa ela lá, numa estante, esse objeto, observa de longe esse objeto, e você pode fazer algo para manipular essa dor e fazer ela diminuir ou fazer ela desaparecer. O que você faz, né? O que aconteceu nesse grupo de bailarinos? Teve gente que imaginou a dor como uma esfera e foi diminuindo, 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 até ficar uma bolinha bem pequenininha. Teve uma que imaginou um prisma e aí explodiu esse prisma. Enfim, tiveram várias, né, construções aí simbólicas. O que aconteceu no final desse processo? Elas relataram, e todas estavam, assim, pelo Diário da Dor, todas estavam com um nível altíssimo de dor. Elas conseguiram reduzir bastante essa percepção de dor e algumas até a dor desaparecer. Como isso, André? Percepção, gente. A percepção da dor. E você manipulando ela, né? Você está no controle, você consegue manipular essa dor. É uma forma de enganar o nosso cérebro.
Existem conexões neurais que são feitas que acabam enganando realmente o cérebro, pela essa questão da percepção. E aí a pessoa realmente acaba reduzindo a percepção de dor. É muito interessante, tem uma série de artigos, né, mostrando isso, os efeitos benéficos da imaginação. Tem alguns psicólogos que trabalham, né, com, por exemplo, a respiração profunda, e aí a cada inspiração você percebe esse oxigênio entrando nessa parte dolorosa do corpo e aliviando suavemente. É algo bastante semelhante, né? Via imaginação aí para tentar controlar os efeitos do corpo. Então, de uma forma geral, esses são alguns mecanismos que a gente usa e são bastante positivos, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham, né, entendido, gostado um pouco dessa interação. Eu fico à disposição, caso vocês, né, surjam alguma dúvida ou algum comentário. E depois a professora Isabela pode passar também a minha tese de doutorado, se alguém tiver curiosidade para ler um pouco mais a fundo, porque como foi uma prática mais interventiva, acho que seria, né, interessante para quem quiser ou por curiosidade. Ok? Muito obrigada, Isabela, pelo convite. E até uma próxima oportunidade, pessoal.